Bom dia, hoje são 21 de maio de 2013, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Neste vídeo, amigo internauta, vou mostrar a você a data em que nasceu o Deus bíblico, o Deus da Bíblia, o Deus adorado pelos cristãos. E vou mostrar também, de forma fácil, o local onde ele nasceu. Antes, porém, quero deixar bem claro que este vídeo é destinado principalmente aos ateus. Aquelas pessoas que não acreditam em Deus, em deuses, e que gostariam de obter mais conhecimento acerca da matéria. E também é um vídeo destinado a qualquer internauta, a qualquer pessoa. Se você, internauta, é uma pessoa que crê em Deus, crê em deuses, nada o impede de assistir a este vídeo. Nada. E no finalzinho, caso você queira fazer algum comentário, eu terei o maior prazer em recebê-lo. E o YouTube, repito, é democrático. Ele oferece a qualquer usuário um espaço ali para emitir alguma opinião. Portanto, aí, que fique bem claro. Tenho dito sempre em meus vídeos sobre religião que o ateísmo é 100% verdade, 100% verdadeiro. Por que é verdade? Porque é baseado na ciência, na história e, por incrível que pareça, na própria teologia. Já a religião é pura ilusão, é pura superstição, é pura fantasia. Pois bem, vou mostrar agora, de forma fácil, com base na ciência e na história, a data em que nasceu o Deus da Bíblia e o local onde ele nasceu. Vamos aqui ao quadro, por favor. Em qualquer livro de história, você vai encontrar essa grande divisão aqui, ó. Você tem a pré-história, e aqui a história, não é isso? Pré-história e história. Muito bem, dois grandes períodos da vida do homem aqui na Terra, né? No planeta Terra. Pré-história e história. Agora eu pergunto, qual é o marco divisor? Qual é a coisa que divide estes dois grandes períodos? História para um lado, para frente, e pré-história para trás. Que marco é este? Ora, é a escrita, o surgimento da escrita. Correto? Quando o homem descobriu a escrita, o ato de escrever, quando ele inventou, isto aqui é o que marca o que é para frente e o que é para trás. Da escrita para trás é a pré-história. Um período muito mais longo do que o período da história. E da escrita para frente, até o dia de hoje, 2013, é o período chamado história. Pois bem, a escrita surgiu por volta de 4.000 antes de Cristo, correto? 4.000 antes de Cristo. Portanto, de 4.000 antes de Cristo para trás, pré-história. E de 4.000 a.C. para frente, até o dia de hoje, 2013, história. Muito bem. O período da pré-história é muito mais longo do que o período da história. Abrange 95%, veja, da história do homem na face da Terra, certo? 95%. A quase totalidade da vida do homem no planeta Terra está aqui na pré-história. Portanto, muito mais longo, não é isso? Pois bem, aqui da pré-história temos aqui milhões e milhões, tivemos milhões e milhões de seres humanos, né? Eles não se reuniam em grandes agrupamentos, não. Em grandes civilizações, não. Eles se reuniam em pequenos agrupamentos chamados clãs. Clãs. Viviam em cavernas, e ali uma briga constante com os animais irracionais. Não havia nada aqui ainda, logo no início, né? Uma vida muito difícil para os nossos ancestrais, humanos. Pois bem, e temos aqui na pré-história aqueles três períodos conhecidos, né? O período paleolítico, o período mesolítico e o período neolítico. Paleolítico, período da pedra lascada. Por que pedra lascada? Porque o homem não tinha ainda a criatividade para trabalhar com os objetos in natura, da natureza. Não tinha ainda a criatividade. Já o período mesolítico, que é o período intermediário entre o período paleolítico e o neolítico,
ali o homem já teve grande avanço. Ele já descobriu o fogo no período mesolítico, né? Ou então paleolítico superior, chamado mesolítico. Ele descobriu o fogo, domesticou alguns animais e já começou a fazer alguns trabalhos rudimentares de agricultura. E no período neolítico, que é o período da pedra polida, ou seja, pedra trabalhada, o homem já teve ali grandes avanços para mudar o objeto in natura, correto? Muito bem. Pois bem, a ciência estuda profundamente a pré-história em busca de vestígios dos nossos ancestrais. E como encontra, né? A ciência, né? E aqui a antropologia, um trabalho de primeira categoria, né? E principalmente nas suas ramificações, a arqueologia, que são escavações em sítios arqueológicos, e a paleontologia. Portanto, nós sabemos, nós temos conhecimento de primeira categoria da vida de nossos ancestrais, da pré-história, graças à ciência, não é isso? Que descobriu, né, os restos, as provas, os indícios deixados por este povo aqui, né, os nossos irmãozinhos. Pois bem, então eles eram analfabetos de pai e mãe, e eles criaram vários deuses, porque eles não entendiam o universo ali que estava diante deles, né? Não entendiam nada de sol, de lua, de chuva, terremoto, né? Nada. Então eles criaram vários deuses para tentar ali entender a coisa. Pois bem, aqui houve milhões e milhões de deuses criados por estes povos. E estes povos aqui, eles eram politeístas, criaram vários deuses. Não se tem conhecimento algum acerca de monoteísmo aqui. Ou seja, a crença de uma comunidade em apenas um Deus. Não. Todos aqui eram povos politeístas, acreditaram em vários deuses. Pois bem, com o surgimento da escrita, em 4000 a.C., começou aqui o período da história, né? Até o dia de hoje, 2013. Pois bem, aqui já apareceu a escrita, não é isso? Inventada pelo homem. E aqui no período da história, nós temos aquelas fases, né? A Idade Antiga, não é isso? A Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Pois bem, vamos para a Idade Antiga, porque é a mais antiga, né? Como o nome já diz, ó, Idade Antiga. Muito bem, aqui está, Idade Antiga. Antes aqui, eu quero fazer apenas um esclarecimento, tá? Um esclarecimento. Os historiadores, eles contestam esta expressão aqui, ó, pré-história, de história. Eles contestam, por quê? Porque aqui, ó, como pré significa antes, né? Antes da história, dá a entender, pode dar a entender que este longo período aqui, a quase totalidade da vida do homem no planeta Terra, 95%, dá a entender que foi antes da história, que não é história, mas é história do homem. É história do homem. História do homem aqui e também história do homem aqui na pré-história. Então esse esclarecimento que eu quero dar aqui. Porque muita gente pode entender que pré significa antes da história, que a vida desses povos aqui não fizeram parte da história. Fizeram sim, só que a expressão que se usa é pré-história. Muito bem. Então vamos para cá, Idade Antiga. Quais são as civilizações, ou seja, já aqui, grandes agrupamentos humanos, tá? Grandes. Aqui não, pequenos, né? Clãs, tribos. Aqui não, já grandes civilizações. Pois bem, na Idade Antiga, que é a mais antiga, como o nome diz, as grandes civilizações foram, primeiro aqui, ó, civilização Suméria. Civilização Suméria. A civilização suméria é a mais antiga de que se tem conhecimento, tá? Que ficou ali na zona da Mesopotâmia, entre rios, principalmente Tigre e Eufrates. A civilização suméria é a mais antiga de todas. Depois temos também a civilização egípcia, do Egito, não é isso? Que surgiu por volta de 3200, ó, antes de Cristo. Outra civilização egípcia, surgiu por volta de 3200 a.C., tá? Terceira aqui, civilização antiga, temos a hebraica, que é o povo da Bíblia, ó. Civilização hebraica, que surgiu por volta de 1800 a.C. Temos também aqui mais civilizações antigas.
as civilizações dos babilônios, ó, babilônios, né? Aqui, ó, dos babilônios. Se temos dos caldeus, ó, civilizações antigas. E assim vai, tá? Temos também dos assírios e por aí vai. Muito bem. Fiquemos com estas aqui. Então veja, as civilizações mais antigas: Suméria, egípcia, hebraica, o povo da Bíblia, babilônios, caldeus, etc. Pois bem, todas estas civilizações aqui antigas, todas, sem exceção, eram civilizações politeístas que criaram vários deuses. A Suméria, a egípcia, a hebraica, babilônios, caldeus, etc. Ou seja, o mundo religioso começou com um politeísmo, tá? E aqui estão os exemplos. Aqui, na pré-história, período mais longo, né? Tudo aqui politeísmo, a crença em vários deuses. E aqui na história também a crença em vários deuses. Pois bem, a civilização hebraica era também politeísta, que é o povo da Bíblia. Se você abrir a Bíblia, você vai perceber ali que existe ali o politeísmo, a briga entre politeísmo e monoteísmo. Pois bem, a civilização hebraica era politeísta, acreditaram em vários deuses. Depois de muitos e muitos anos, passou a ser uma civilização monoteísta, acreditando apenas em um Deus, tá? Deus Jeová, que é o mesmo Deus adorado pelos cristãos hoje. Pois bem, lá na Bíblia está escrito que Abraão recebeu a visita de Deus, não é isso? Lá na Bíblia, né? Do Jeová. E Deus ordenou a Abraão que deixasse a sua terra e fosse em busca de outras terras que Deus iria lhe dar, não é isso? Está lá na Bíblia. Pois bem, Abraão é figura lendária, nunca houve Abraão. E Deus nunca existe, Deus não existe. Foi uma criação do povo hebraico. Pois bem, veja, ali Abraão, que era politeísta, passou a ser, dentro da lenda, passou a ser monoteísta, passou a acreditar em apenas um Deus. E naquele tempo não havia liberdade religiosa. Quando um líder de um grupo passava a acreditar em deuses ou em um Deus, então ele obrigava os súditos, ou seja, o povo, a acreditar também no Deus dele. Ou seja, se um rei acreditava em um Deus, os súditos deveriam acreditar no Deus do rei. E se um rei acreditava em vários deuses, o povo devia acreditar em vários deuses. Ou seja, não havia liberdade religiosa. Se você abrir a Bíblia, você vai ver que a partir do momento em que a civilização hebraica adotou a crença em apenas um Deus, houve perseguição quanto aos próprios cidadãos da civilização hebraica. Muitos morriam porque eles eram pegos adorando outros deuses. Isso prova que eles eram politeístas. E como não havia liberdade religiosa, havia ali a violência. Ou seja, você tem que acreditar no Deus em que eu acredito. E aí está a violência constante da Bíblia. A Bíblia é, portanto, um livro muito violento. Certo? Pois bem, então veja, a civilização hebraica era politeísta e passou a adotar o monoteísmo. Pois bem, e quando, em que data ela criou o Deus bíblico? Quando? Aqui está, por volta de 1800 a.C. Então, veja, a data de nascimento do Deus da Bíblia, Deus Jeová, é por volta de 1800 a.C. 1800 a.C. Pronto, é a data onde a data em que Deus Jeová, o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, nasceu. Por volta de 1800 a.C. Porque antes disso, a civilização hebraica era politeísta. Está bem esclarecido aí, não é? Portanto, aqui é a data de nascimento do Deus bíblico, 1800 a.C. Pois bem, e o local? Em que local nasceu o Deus bíblico? Em que local? É fácil. Abraão, figura lendária que nunca existiu, morava na cidadezinha, na aldeia chamada Ur, que hoje é o Iraque, aquela desgraça do Iraque, Ur. Então Adão morava em Ur, e Deus apareceu a Abraão morava em Ur, e Deus apareceu a Abraão e pediu a ele para sair dali e ir em busca de outras terras que Deus iria lhe dar. Só que Deus não deu terra nenhuma a ninguém. Eles buscaram essas terras com violência, sob o fio da espada. Está tudo na Bíblia com exageros, óbvio.
Pois bem, então veja, o local onde nasceu o Deus da Bíblia foi hoje, é o que se chama hoje Iraque, que antes chamava-se Ur. Então, Abraão teve um encontro com Deus em Ur, no Iraque. E aqui é o local onde nasceu o Deus da Bíblia. Portanto, o nascimento do Deus da Bíblia foi por volta de 1800 antes de Cristo, né? E o local foi na cidadezinha, na aldeia chamada Ur, que hoje é o Iraque. Isso aqui na grande região da Mesopotâmia, que é uma região entre rios Tigre e Eufrates. Espero aí que você, amigo internauta, tenha entendido, né, direitinho. Portanto, aí mais um esclarecimento com base na ciência, com base na história, né? Que os povos, o ser humano sempre foi religioso para tentar entender aquela natureza que estava diante de si. E criou vários deuses por vários motivos, né? E que começou sempre com o politeísmo, a crença em vários deuses. E que depois algumas civilizações, passaram a acreditar em apenas um Deus. E que isso foi imposto aos outros, né? Ou seja, se houve mudança, se agora eu acredito em apenas um Deus, você tem que acreditar no Deus em que eu acredito. E aqueles que não acreditavam, que lutavam contra essa crença, ou seja, acreditaram em vários deuses, eram assassinados barbaramente. E essa violência toda está na Bíblia. A Bíblia, principalmente no Velho Testamento, é uma briga ferrenha entre o próprio povo hebreu, aqueles que passaram a acreditar em apenas um Deus e aqueles que acreditavam em vários deuses. E ali a matança é sem dó e sem piedade. E os cristãos dizem ainda que o Deus Jeová, é um Deus bom, misericordioso e justo. Na verdade, não há Deus nenhum por trás disso. Deus algum existe. E na verdade, a violência estava realmente naqueles povos, né? Portanto aí, mais uma explicação e qualquer dúvida, faça aí a sua opinião. Muito obrigado.